para a edificação do corpo de Cristo. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto. Aliás, eu vou concluir esse assunto, porque eu já fiz 2 vídeos a respeito disso. Esse é o terceiro, é a parte final, onde eu vou concluir esse assunto. Porque já deu para perceber que tanto você como eu, que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos praticar coisas que possam contribuir para que nós, como igreja, estejamos edificados em Cristo. E não apenas temos que estar edificados em Cristo, mas temos que permanecer firmes edificados em Cristo, para que nada que possa acontecer possa nos tirar, possa nos fazer cair dessa firmeza de estarmos edificados em Cristo. Então, nossa atitude tem que ser em prol disso. E isso tem que acontecer da parte de cada um. Então, as pessoas têm que fazer esse esforço, digamos assim, para alcançarmos essa edificação no corpo de Cristo, da qual nós devemos permanecer, porque Ele é a pedra angular. Cristo Jesus, Ele é o único que exerce primazia na igreja. Ele é o pastor e bispo de nossas almas, a quem nós nos convertemos um dia. Então, nós devemos estar edificados nele, viver nele, por ele, para ele, sempre. Mas para que isso possa acontecer de fato e verdade, é preciso tomar algumas ações. É preciso praticar algumas coisas que possam fazer isso acontecer mesmo. Então, isso tem que acontecer da sua parte, da minha parte também. Porque somos um em Cristo. Somos um só corpo em Cristo Jesus, onde não pode existir divisões. As divisões atrapalham, sim, que o corpo de Cristo seja edificado da maneira certa, com unidade, tendo apenas um coração e uma só alma, como está escrito. Então, nós devemos juntos lutar pela fé evangélica, unidos dessa forma. Temos que ter o mesmo parecer, a mesma forma de pensar, a mesma linguagem, temos que falar a mesma coisa. Não pode existir divisões no corpo de Cristo em tempo algum, porque se o corpo de Cristo estiver dividido, ele não subsistirá, ele vai cair, ele vai se separar. É isso que está acontecendo. Porque hoje existem muitas divisões, facções, partidos no corpo de Cristo, que por causa das denominações está acontecendo. Pessoal, essa é a realidade. E o Senhor Jesus não está satisfeito com isso em tempo algum. Ele não está satisfeito com a igreja que está dividida contra si mesma. A igreja, hoje, infelizmente, por causa das diferentes denominações que existem, está dividida contra si mesma. E sendo assim, não tem como ela estar edificada em Cristo, porque para estar edificada em Cristo tem que haver unidade. Essa unidade está quebrada e fragmentada em várias partes diferentes. Foi fracionada, digamos assim. Foi dividida. Foi partida. Esse é o grande erro que muitas pessoas ainda continuam insistindo nele. E assim, elas estão agindo para que essa falta de unidade permaneça, continue. E aí é que mora o perigo. Porque o perigo gravíssimo é estar fora daquele em que a igreja deveria estar edificada. Ela está fora da edificação em Cristo há muito tempo. Então, é preciso acordar para essa realidade. É preciso tomar uma atitude para cortar esse mal pela raiz de forma definitiva. É por isso que eu estou falando sobre esse assunto aqui. Eu já gravei 2 vídeos a respeito disso. O primeiro, a parte 2, e hoje é a parte 3 e a parte final. Então, porque qual o objetivo de eu estar fazendo isso? É para que o corpo de Cristo acorde. Ainda há tempo disso acontecer. Para que assim as pessoas possam começar a entender que é necessário estar edificado em Cristo. E quem discorda disso
está discordando das próprias Escrituras em si, principalmente do próprio Senhor Jesus. Esse é o perigo gravíssimo. Então, hoje eu vou ler aqui mais 5 versículos que vai contribuir para que a igreja entenda que é necessário que a igreja esteja edificada em Cristo hoje. No século XXI tem que ser assim. Então, o primeiro texto que eu vou ler está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Onde está escrito assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se a igreja hoje não estiver apresentando o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não tem como a igreja estar edificada em Cristo. Porque isso é o culto racional. A apresentação do corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto racional que tanto você e eu devemos praticar dia após dia, sem interrupção, sem hora marcada. Esse culto racional é ininterrupto, não pode haver interrupções, por causa de tempo, de lugar ou de hora, em tempo algum. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a igreja hoje estiver conformada com este século XXI, ela não tem como estar edificada em Cristo, porque está fazendo o contrário do que está escrito. O texto diz aqui, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é preciso não se conformar com este século, não tomar a forma desse século, não se amoldar a ele, não participar dele, não ser cúmplice dele, não consentir com ele em nada. Porque tudo que acontece nesse século não é algo que Deus aprove. Não é algo que o Senhor Jesus concorde em tempo algum. Então, para que a igreja seja edificada em Cristo, é necessário que a igreja hoje não se conforme com este século, mas sim que possa se transformar pela renovação da vossa mente. A igreja tem uma mente. Cada pessoa que constitui o corpo de Cristo tem uma mente que foi renovada. Então ela tem que se transformar por essa renovação. Ela tem que se transformar. E se transformar significa não se conformar com este século, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nos transformarmos pela renovação da nossa mente e não nos conformarmos com este século. Essa é a realidade. Então, nós devemos andar de acordo com o que está escrito, para que assim estejamos, sim, edificados em Cristo, como Ele quer que a sua igreja esteja edificada nele. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 3 e 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque esse texto aqui vai falar de algumas coisas que não podem existir na igreja, em tempo algum. Isso não pode fazer parte do vocabulário da igreja. A igreja não pode se envolver e se enredar com essas coisas a ponto de falar essas coisas que ele vai dizer aqui. Então, preste atenção nesse texto aqui que eu vou ler. Está escrito assim, ó. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. O que convém aos santos? O que convém aos santos é que na vida deles, ou seja, na vida da igreja,
a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Essas coisas não podem ser nomeadas na igreja. Ou seja, nós não podemos falar nessas coisas em tempo algum. Isso não pode fazer parte das nossas conversas, porque as más conversações a respeito desses assuntos corrompem os bons costumes. Esse é um erro gravíssimo. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Então, o que tem que existir na igreja que está edificada em Cristo é ações de graças. Tudo aquilo que nós falarmos tem que girar em torno de ações de graças. É isso que ele está querendo dizer. Porque essas coisas, essas ações de graças são coisas convenientes para nós falarmos. Mas as coisas inconvenientes, nós não podemos dar ocasião ou lugar algum para que possamos falar sobre essas coisas. Essas coisas não podem fazer parte do nosso vocabulário comum e normal. Na igreja não pode existir isso em tempo algum. Então, se você quer ser uma igreja edificada em Cristo mesmo, de fato e verdade, você não pode falar essas coisas aqui, que estão descritas aqui especificamente quais são as coisas que nós não devemos falar em tempo algum. Essa é a realidade. Então nós devemos entender isso hoje. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Porque hoje, infelizmente, nas denominações, existem muitos pastores, bispos e apóstolos que são falsos. Existem falsos profetas também. Falsos irmãos, falsos obreiros, falsos apóstolos, enfim. Todas essas pessoas que são falsas, elas só estão exercendo a falsidade que está dentro delas. E elas, por causa dessa falsidade, às vezes, elas ensinam coisas erradas. Coisas que estão destruindo a igreja de dentro para fora. E muitas pessoas, infelizmente, dizem amém, glória a Deus, concordam com isso, participam, são cúmplices. São coniventes com essa situação. E não fazem nada para mudar isso, pelo contrário, só estimulam esses falsos a prosseguirem nas suas falsidades. Isso não é algo próprio para uma igreja que deve estar edificada em Cristo. Então esse texto vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quando o Senhor Jesus disse para se acautelar dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, esse texto aqui que eu li concorda com aquilo que o Senhor Jesus falou. A mesma palavra é usada, acautelai-vos. Aqueles que se acautelam desses falsos, essas pessoas com certeza estão se edificando em Cristo ainda mais. Mas aqueles que não se acautelam, não se previnem, não se resguardam dessas pessoas, desses falsos, pelo contrário, se entregam a eles, essas pessoas estão caindo de sua firmeza na edificação em Cristo. Elas estão se afastando disso, elas estão indo para longe, se desviando da verdade. Porque estão dando ouvidos aos falsos, seja eles quem forem. Falso é falso, verdadeiro é verdadeiro. Então, você tem que discernir, você tem que ter discernimento espiritual para discernir quem é falso e verdadeiro. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos você vai conhecer quem são os falsos. Pelos resultados que eles dão por aí nas denominações, você vai reconhecer quem são os falsos. E se você reconhecer quem são os falsos, se acautele deles, fuja deles, sai fora deles, cai fora disso aí. Cai fora mesmo. E volte para Cristo Jesus e esteja edificado nele até o fim de sua vida. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 1. Então, pessoal, a igreja, ela tem que agradar a Deus. E tem que agradar ao Senhor Jesus também. Tem que viver para o inteiro agrado, tanto de Deus como do Senhor Jesus. Porque a igreja está edificada em Cristo. Ele é a pedra angular. Então, nós temos que agradar a Deus. É isso que nós devemos fazer. Esse texto vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, a palavra é: continueis progredindo cada vez mais. Isso, é claro, é dito para uma igreja que entendeu como deveria viver, ou melhor, entendeu como deveria ter a maneira de viver que deveria agradar a Deus. Eles entenderam isso. Eles estavam conscientizados disso. Essa conscientização os levava a viver e agradar a Deus em todo o tempo, toda a prática, em seu modo de falar, de pensar e de agir. O corpo, a alma e o espírito deles estavam tendo sempre essa vontade de querer fazer isso. Isso só mostra que eles estavam edificados em Cristo, sim. E não deixavam nada e ninguém estragar isso em tempo algum. E o próprio Paulo diz aqui, ó, continueis progredindo cada vez mais. Então continuem progredindo nessa edificação que a igreja estava em Cristo. Era isso que estava sendo estimulado. É isso que tem que ser encorajado, incentivado cada vez mais hoje também. Porque hoje o que está faltando é uma igreja edificada em Cristo, segundo o padrão do Senhor Jesus, segundo a verdade do Evangelho, sem anular a graça em tempo algum. Então, é preciso que esse progresso em estar edificado em Cristo continue acontecendo cada vez mais. É isso que tem que acontecer. E nós devemos entender isso hoje. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Por que nós devemos nos edificar em Cristo? Nós temos que ter o cuidado de fazer isso. Mas nós nunca podemos nós não podemos deixar que a incredulidade possa nos tirar isso. Porque a incredulidade, se existir na igreja, ela pode nos afastar do Deus vivo e verdadeiro, do Senhor Jesus, que é a pedra angular na qual a igreja deve estar edificada. Então nós devemos não deixar que a incredulidade tome conta do nosso coração, da nossa mente. Não podemos estar cauterizados por essa incredulidade em tempo algum. Isso é um erro perigosíssimo. E esse texto vai falar sobre isso aqui, ó. Está escrito assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, se esse perverso sentimento de incredulidade acontecer na igreja, isso vai fazer a igreja se afastar do Deus vivo. E se afastando do Deus vivo, ela vai cair de sua firmeza. Ela não vai estar mais edificada em Cristo em tempo algum. Ela vai se perder por aí, por causa desse perverso coração de incredulidade, que muitas das vezes pode, sim, trazer essa má consequência. Então, cabe a cada um de nós hoje não deixar que a incredulidade tome conta de nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos crer em Deus e crer em Cristo Jesus também. Essa é a verdade. E esse ato de crer tem que ser com firmeza, com convicção, com fé, inabalável.
para que a incredulidade não domine nosso coração. A incredulidade é algo perverso que só visa afastar as pessoas de Deus. E ele diz aqui claramente, tenha cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, se a igreja quer, sim, permanecer e ficar em Cristo, ela tem que afastar a incredulidade do coração, para que nunca possa se afastar do Deus vivo, mas sim permanecer no Deus vivo, permanecer em Cristo Jesus. E permanecendo em Cristo Jesus, a igreja vai conseguir estar edificada em Cristo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. E para terminar, eu queria ler aqui um texto aqui, como se fosse um bônus, digamos assim, para encerrar esse assunto. Está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, onde se fala sobre esse assunto claramente. E eu queria encerrar com esse texto. Então eu vou ler aqui, está escrito assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, é com esse texto que eu queria terminar esse assunto. E agora tudo foi concluído. E agora eu espero que a igreja tome essa postura de querer continuar edificada em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, existem muitas coisas que precisam ser cortadas, porque essas coisas são coisas más, que não contribuem nada para a edificação do corpo de Cristo. Todas essas coisas têm que ser tiradas do nosso meio. São fermentos que estragam a edificação do corpo de Cristo. Então, a nossa vida em Cristo como igreja tem que ficar longe dessas coisas. E nós devemos praticar as coisas que vão contribuir para a edificação do corpo de Cristo, para que assim a igreja prossiga sendo edificada em Cristo cada vez mais. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para todos, e essa é uma mensagem para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.